Olá, meu nome é Ana, eu sou engenheira eletricista e professora. Hoje nós vamos ver um pouquinho alguns conceitos sobre eletricidade aplicada. Bons estudos! A corrente elétrica é um fenômeno que tem a sua origem na estrutura do átomo. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, que vocês podem ver na figura, constituída por um próton, cuja carga elétrica é positiva, e um elétron, cuja carga elétrica é negativa. Elétrons mais distantes do núcleo de alguns materiais possuem maior liberdade de movimento, e ao receber energia externa suficiente para se liberar, o elétron passa a ser chamado de elétron livre. No interior do fio, há um movimento aleatório de elétrons livres, devido ao calor que o fio recebe do ambiente externo. Se conectarmos uma lâmpada a uma bateria por meio deste fio, surge um movimento ordenado de elétrons livres no sentido do terminal negativo da bateria para o terminal positivo da mesma, cujo sentido é denominado sentido real de escoamento das cargas. Nos estudos de eletricidade, é comum utilizar o sentido convencional, que representa o escoamento do terminal positivo para o terminal negativo da bateria. O nome dado a esse movimento ordenado de elétrons livres é a corrente elétrica, cuja unidade é em amperes. A corrente em um fio é dada pela relação entre a carga elétrica, Q, em coulombs, que atravessa uma seção circular no intervalo de tempo ΔT em segundos. O fluxo de carga entre os terminais positivo e negativo da bateria é causado devido à energia que eles possuem, denominada energia potencial elétrica. Existe uma diferença de potencial ou tensão de 1 volt entre dois pontos se acontece uma troca de energia de 1 joule quando deslocamos uma carga de 1 coulomb entre esses dois pontos, certo? Então, a tensão elétrica, que é dada em volt, é representada aqui nessa figura pelo deslocamento da carga de 1 coulomb do ponto X ao ponto Y com 1 joule de energia. Então, a tensão VXY é 1 volt, tudo bem? Então, a tensão, aqui na equação, é igual à energia potencial elétrica em joule, que é o W, dividido pela carga elétrica Q em coulomb. A tensão que uma fonte é capaz de estabelecer entre seus terminais é denominada força eletromotriz, cujo desenho representativo vocês podem ver nessa figura, tá? E a letra que representa a fonte de tensão, ou a força eletromotriz, é a letra E. A resistência elétrica, R, corresponde à oposição de passagem de corrente. Sua unidade é ohm, tudo bem? O símbolo, vocês podem ver aqui, representado pela letra R. A resistência elétrica de um fio condutor de comprimento L em centímetros, área de seção transversal A em centímetros quadrados e resistividade elétrica em ohm vezes centímetros, pode ser calculada. R é igual a ρ vezes L sobre A. Bom, se eu conectar um elemento resistivo nos terminais de uma bateria ou uma fonte de tensão, vai surgir uma corrente elétrica que circula do terminal positivo da bateria para o terminal negativo da mesma, que é o sentido convencional utilizado em eletricidade. Tudo bem? Essa corrente, passando pelo resistor, ela gera uma queda de tensão nos terminais desse resistor, como vocês podem ver aqui na figura, tá? Então, a lei de Ohm diz que a queda de tensão nesse resistor, provocado pela corrente I que passa por ele, é dada por V igual a R vezes I. Então, essa é a lei de Ohm, tá? Então, I é a corrente em amperes, V é a tensão em volts e R é a resistência em ohm. Aqui embaixo vocês podem ver que essa queda de tensão gerada pela corrente possui uma polaridade. Então, é positivo onde a corrente entra e negativo onde a corrente sai. Então, a corrente aqui chegando da esquerda para a direita, positivo onde ela entra, negativo onde ela sai. Se ela chegar da direita para a esquerda, positivo onde ela entra e negativo onde ela sai.
A partir da lei de Ohm, um gráfico de V em relação a I pode ser traçado. No eixo vertical, denominado ordenada, representamos a corrente. E no eixo horizontal, denominado abscissa, representamos a tensão. Escrevendo a equação da corrente em função de V, temos I é igual a 1 sobre R vezes V. Comparando com a equação matemática da reta, y igual a mx mais b, temos que m é igual a 1 sobre r. Sendo o gráfico VI uma reta que passa pela origem, chamamos o resistor de componente ôhmico, cuja reta possui inclinação 1 sobre r. Assim, quanto maior a resistência, menor a inclinação da reta. A potência elétrica define o trabalho realizado pela corrente elétrica, ou seja, é uma quantidade de energia elétrica, é a quantidade de energia elétrica convertida em trabalho. A potência é dada por P igual a V vezes I e possui algumas variações. Se eu substituir V igual a R vezes I, temos que P é igual a R vezes I quadrado. Se substituímos I igual a V sobre R, temos que P é igual a V quadrado sobre R. A energia consumida por um ou mais equipamentos ou circuitos em um determinado intervalo de tempo ΔT pode ser medida em watt-hora ou quilowatt-hora. A energia em watt-hora é dada pela potência em watts vezes o tempo em horas. E a energia em quilowatt-hora é dada pela potência em watts vezes o tempo em hora dividido por 1000. Bom, algumas definições são necessárias antes de prosseguir. Nó é um ponto do circuito em que dois ou mais terminais estejam ligados. Então, são nós nesse circuito. Ponto, o nó A, B e o nó C. Ramo é um caminho entre dois nós. Então, temos o ramo AB, BC e CA. E, por final, a malha é um caminho fechado que permite a passagem de corrente. Então, ABC é uma malha, ABCA, um caminho fechado. Bom, vamos então iniciar as leis de Kirchhoff. O circuito está combinado em série, quando vários elementos conectados entre si possuem a mesma corrente. Tudo bem? Então, nesse caso, a resistência equivalente é dada por R1 mais R2 mais R3. E a corrente nesse circuito é dada por E dividido pela resistência equivalente. A resistência equivalente, caso hajam N resistores em série, é dada pela soma de todos eles, R1 mais R2 mais R3 até Rn, em ohms. E então, pode ser definida a lei de Kirchhoff das tensões. Então, ela diz que o somatório das tensões ao longo de um caminho fechado é igual a zero. Então, neste circuito, se eu somar E, devido à polaridade. Então, aqui onde a corrente sai é positivo, então, é sinal positivo. Na queda de tensão dos resistores, onde a corrente sai é negativo, então, aparece aqui negativo. Então, vamos lá. E menos V1 menos V2 menos V3 é igual a zero. Então, a corrente fornecida pela fonte é igual à soma das tensões nos elementos resistivos. Na combinação em paralelo, temos que
a tensão é a mesma em todos os elementos. E a resistência equivalente é dada pelo inverso da condutância equivalente. A condutância equivalente vai ser a soma da condutância individual dos elementos. E lembrando que a condutância é o inverso da resistência, certo? Então, no final aqui, vamos ter que o inverso da resistência equivalente é a somatória do inverso das resistências dos elementos conectados. Definimos, então, a lei de Kirchhoff das correntes, diz que a somatória das correntes que entram em um nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Neste circuito, a corrente fornecida pela fonte no primeiro nó, vou chamar nó A, é igual a I1 mais I2. A corrente no nó B vai ser igual à corrente que entra I2, que é igual à corrente I3 e I4 que saem do nó. Então, a corrente IF é igual a I1 mais I3 mais I4. Na combinação mista série e paralelo, podemos ver aqui R3 em série com R4, que está em paralelo com R2, e, por sua vez, em série com R1. Podemos escrever esse circuito como uma resistência equivalente alimentada por uma fonte. A resistência entre A e B, R3 mais R4, em paralelo, aqui o símbolo em paralelo com R2. Aqui é a representação da resistência entre A e B. A resistência equivalente final vai ser R1 mais RAB, certo? Então, a resistência equivalente é dada aqui por essa equação da combinação série e paralelo. É isso aí, gente. Espero que tenham entendido. Bons estudos. Até mais.